Vamos começar. Gente, que a paz de Jesus, o nosso divino Mestre, esteja sempre entre nós, possa envolver todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações, para que possam, Senhor, através dessa prece, sentirem boas vibrações e se fortalecerem na fé, no amor, na esperança, e para que tenham bastante coragem para enfrentar suas provas e expiações. Rogamos por todo o planeta Terra, em todos os pontos onde ainda há a dor, a treva e a dúvida, que o teu amor, Senhor, e as nossas vibrações possam levar um pouco de alento para essas almas. Que a tua paz e o teu amor, que já se encontram entre nós, possa permanecer hoje, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor. Bom, gente, a gente está caminhando, está chegando no final das nossas reflexões. E essa noite a gente já está no 16º capítulo, que é intitulado Algo para Nós. Então é algo para cada um de nós, sem sombra de dúvida. E aí a gente vai ver dentro dessa lição o que poderia ficar de uma forma bem significativa para cada um de nós. O que pode essa lição acrescentar no nosso mundo interior. Então vamos lá. Deixa eu passar. Essa também é uma mensagem de Emmanuel e ele começa assim: não digas que a grandeza de Deus te dispensa do bem a realizar. Deus é a luz do universo, mas podes acender uma vela e clarear o caminho para muita gente dentro da noite. Deus é amor. Entretanto, onde a necessidade apareça, guardas o privilégio de oferecer a migalha de socorro que comece a restaurar o equilíbrio da vida. Lembremo-nos de que Deus pode fazer tudo, mas reservou-nos algo para realizar por nós mesmos, de modo a sermos dignos de seu nome. Muito bonita essa mensagem. Bom, o Espiritismo, a gente sabe que é ciência, filosofia e religião. Então, em geral, quando a gente vai ler qualquer coisa, ou até mesmo estudar, tudo a gente deve perguntar como funciona isso, né? Qual a maneira? Por quê? Porque isso é uma coisa filosófica, né? Por que isso é assim, não é assado? E para quê? Isso é de suma importância, né? Porque é a questão da religião. Então, tudo que a gente vai estudar dentro da doutrina dos espíritos, a gente tem que ter essa visão de ciência, filosofia e religião. E mesmo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo tem muita ciência ali, muita. Basta a gente ter um olhar mais apurado que a gente vai encontrar. É claro que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo ele tem por finalidade a moralização, a evolução na vertical, sem sombra de dúvida. Mas nós podemos fazer todas essas 3 perguntas para tudo que a gente vai estudar dentro da doutrina dos espíritos. Então vamos lá. Emmanuel começa assim: não digas que a grandeza de Deus te dispensa do bem a realizar. Sim, Deus é grande, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus pode tudo, tudo que Deus quiser, Ele pode. Deus é o bem, é o amor, é a misericórdia. Mas o que está ao nosso redor, se Deus com certeza tem a solução para tudo, Ele está aguardando que cada um de nós possa ser o seu instrumento. Mais ainda, se podemos ser instrumentos de Deus, ser instrumento de Deus é algo muito valoroso para todos nós, porque é também a oportunidade que nós vamos ganhar de poder nos espiritualizar. Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele intitulou Fora da caridade não há salvação, colocando a caridade como um instrumento de salvação para a gente. E o Emmanuel ele fala que fora da caridade não há transformação. E é verdade. Então, se no nosso lado tem o mal, tem a miséria,
tem a dor, é a oportunidade que nós temos de fazermos a caridade e de, ao mesmo tempo, podermos nos espiritualizar. E por isso que eu botei ali que espiritualizar é verbo, requer ação, requer trabalho, requer uma atitude positiva diante da vida, porque espiritualizar-se é elevar-se. E a caridade, ela tanto pode ser material, ou seja, algo que eu vou dar para alguém que está com uma fome, por exemplo, eu vou dar um pão, vou dar um prato de comida, ou se está com frio, eu vou dar uma roupa, vou dar um cobertor, mas a caridade também, a gente sabe que ela pode ser ofertar uma palavra, que é a caridade, por exemplo, moral, que a caridade tem essas duas vertentes, como está lá no Evangelho. Ela tanto pode ser material como ela pode ser moral. Então, então o que está ao nosso redor, ali ao nosso redor, que se há alguém que passa fome, eu tenho a oportunidade de fazer a caridade e realizar o meu processo de transformação, que é o espiritualizar-se. A gente se espiritualiza na vida de relação. Isso sem dúvida nenhuma. Uma vez me fizeram uma pergunta, como é que a gente faz para se espiritualizar, né? Querendo saber se tem que meditar, ficar em oração o dia inteiro. Eu falei, gente, a gente se espiritualiza na vida de relação, porque na vida de relação é que é o desafio, as diferenças de vida, porque nenhum de nós somos iguais uns com os outros. Então, só na vida de relação que a gente vai aprender a ter empatia, a ter paciência, a ter misericórdia com as dificuldades dos outros e também a poder granjear a misericórdia dos outros para com a gente. Então, é na vida de relação que a gente se espiritualiza. Espiritualizar é verbo, é ação. Então, todos nós podemos ser agente de bondade, de transformação positiva do mundo. Então, é claro que a grandeza de Deus pode fazer tudo, qualquer coisa. Porém, Deus, ele quer que a gente seja os seus agentes de transformação do mundo. Então, eu posso ser um instrumento na mão de Deus. Então, que a gente não perca essa oportunidade de, se tem algo que possamos fazer de bom para as pessoas, que a gente arregaça as mangas ontem e já comece a fazer. Não mais hoje, mas ontem e já comece a fazer. Porque aquele que dá é o que mais recebe sempre. A gente sabe que quando a gente está lá, por exemplo, na câmara de passe, aplicando o passe, quem é a primeira pessoa a receber a energia? A gente, né? Então a gente vê, é um tipo de caridade em que o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Então, que a gente não diga isso, não digas que a grandeza de Deus te dispensa de realizar o bem. Não, a grandeza de Deus te permite e te permite com muita consciência a você ajudar a transformação positiva do mundo e que com essa ajuda que você está prestando ao mundo, você vai, ao mesmo tempo, se espiritualizar, crescer, evoluir na vertical da vida. Mas Emmanuel continua, porque Emmanuel não é danado, né? Então, como é que eu posso exercer essa função transformadora do mundo, esse espiritualizar-se, essa evolução na vertical? Eu posso, como a gente já falou aqui em muitas aulas, através de práticas simples no dia a dia, pequenos gestos de bondade, né? Eu me lembro que eu trabalhei durante muito tempo da minha vida ali numa instituição que tinha na Rua Ipiranga. E eu, então, vinha a pé, passava pelo museu todo dia, ia na direção da Rua Ipiranga. E ali de manhã cedo, que eu sempre trabalhei muito cedo, eu me recordo que sempre já tinha o pessoal da Condep varrendo a rua, sempre. E é engraçado que as pessoas com funções mais simples, elas vão se tornando invisíveis aos olhos da humanidade. Eu não sei se vocês já notaram isso. Então, todo dia eu passava ali de manhã, estava só eu e eles, basicamente, que era muito cedo, e eu cumprimentava todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sim, as primeiras semanas, ninguém nem me olhava, gente. Nem me olhava, nem me respondia. Assim, quando não muito, alguém parava e olhava para o lado, ou olhava para trás para ver quem vinha, para saber do que se tratava.
Eu me lembro que depois de algumas semanas eu passava ali, bom dia, todo mundo começou, bom dia, mas olhava assim desconfiado se era eu mesmo falando. E depois de algumas semanas, mal eu chegava, ele já começava, bom dia, tudo bem com a senhora? Eu, tudo bem, e vocês, tudo bem? Por quê? Isso às vezes faz uma diferença na nossa vida, gente, inenarrável, porque geralmente essas profissões, elas são muito desqualificadas pela pelo soberbo do humano, essa é a verdade, né? Pelo soberbo que ainda habita dentro de nós. Mas já pensou se eu não tivesse quem varresse a rua, quem colhesse o lixo? A gente que já passou greve, né, de lixeiro, etc e tal, a gente sabe a imundice que fica a cidade. É aí que a gente valoriza, né? Aí que a gente lembra que essas pessoas existem e executam um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Então são pequenos gestos, às vezes um sorriso para uma pessoa, para uma criança que às vezes está dentro do ônibus, está doentinha, você, sei lá, você brinca, a criança fica melhor. Enfim, são pequenas coisas e que vai desenvolvendo na gente a empatia, a capacidade de perceber para sentir o outro. A empatia tem isso. É uma solidariedade ajudar não só a vizinhança, mas os idosos que andam na rua. Por exemplo, nós, aqui em Petrópolis, nós moramos numa cidade que tem muitos idosos na rua. E às vezes a pessoa se sente insegura para atravessar a rua, mesmo que for na faixa de pedestre. Custa a gente disfarçadamente perguntar: posso te ajudar a ir até o lado do outro lado? Vamos junto até o do outro lado? Ou vamos, ou não fala assim, não fala ajudar, mas vamos comigo atravessar a rua, né? Uma coisa assim que seja sutil e agradável, de alguma maneira, né? Ajudar as pessoas a atravessar uma rua, a carregar uma sacola a pequena distância, que seja pequena, mas é menos aquele trecho que uma pessoa que tem dificuldade vai ter que carregar. Ser ouvinte, eu sempre falei para vocês, né? Às vezes o mundo está precisando de gente que escute, porque ninguém mais quer escutar o outro. A gente não quer mais escutar os problemas das pessoas. Em geral, quando a gente passa na rua, que a gente cumprimenta as pessoas, a gente fala assim: oi, tudo bem? E reza para aquela pessoa não falar que não está tudo bem, senão você vai ter que parar. Você vai ter que parar com aquilo que você está fazendo para ouvir a pessoa. Então, o mundo precisa de gente que escute, compartilhar os conhecimentos, ajudar. Se você tem alguma coisa que o outro não sabe, por exemplo, eu não sei cozinhar, mas também não vai adiantar vocês me ensinarem a cozinhar, porque eu tenho eu sou uma contramão na cozinha. Mas assim, eu sei elogiar e comer, gosto de ouvir as pessoas ensinarem. Não adianta comida, porque eu sou um zero à esquerda a comida, literalmente, né? Mas existem outras coisas que eu gosto de aprender. Então, todo mundo tem alguma coisa que precisa aprender na sua vida, né? Então, vamos compartilhar os nossos conhecimentos, é, as nossas, como é que se fala? Os nossos talentos com as outras pessoas. Vamos lá. Deus é amor. Entretanto, onde a necessidade apareça, guardas o privilégio de oferecer a migalha de socorro que comece a restaurar o equilíbrio da vida. Essa Deus é amor, né? Tem essa primeira carta de João 4:8 que ele fala assim, é o versículo todo, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é verdade, a gente só pode perceber e compreender no outro, ou até mesmo melhor Deus, se a gente já passou por aquilo ali, por aquela experiência. Se eu verdadeiramente eu nunca amei, como eu vou entender que Deus é amor, não é verdade? É preciso amar, amar. Então, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama de verdade não conhece a Deus. Assim também a fé, já é Tiago, porque a gente está falando da caridade. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, o que me adianta ter muita fé em Deus? Ah, não, eu confio em Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas eu não faço nada para melhorar esse mundo, para ajudar esse mundo a crescer. Eu não pratico a caridade em lugar nenhum. Então, por isso que Tiago foi muito sábio quando ele disse que a fé sem obra ela é morta. Porque não adianta eu acreditar só no poder divino se eu não dou a minha participação, se eu não participo dessa melhoria do mundo de alguma maneira.
e participar da melhoria do mundo é, sem sombra de dúvida, um ato de caridade, sem sombra de dúvida. Esse é um autor desconhecido, que eles botam tanto autor para essa frase que eu botei autor desconhecido. Se você quer melhorar o mundo, comece a varrer o quintal da sua casa. Olha que interessante, você quer melhorar o mundo? Vai lá, começa pela tua casa, começa pela tua vida pessoal, começa pelo teu mundo pessoal, começa pela tua família, começa por ali. Se você der conta daquele pequeno espaço ali, você com certeza você pode ter capacidade para melhorar o mundo. Agora, se você não tem capacidade de se melhorar e melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem com você, vai ser muito difícil você melhorar o mundo, você não concorda? Então, tudo tem que partir de um ponto menor, que é você mesmo e a sua família, para depois você atingir um ponto maior, que é o mundo todo. Tem um de Gandhi que ele fala assim: seja a mudança que você quer ver no mundo, que complementa todas as outras coisas. Você quer um mundo mais pacífico? Pacifica a tua violência interior. Você quer um mundo mais amoroso? Seja você a desenvolver a amorosidade por você e pelos outros. Por nós também. Nós precisamos disso. Se eu quero um mundo mais misericordioso, eu preciso também ser uma pessoa misericordiosa. E aí vai a pergunta: quem hoje você já foi capaz de perdoar? Porque isso é misericórdia. Né? Então, o que eu quero no mundo tem que começar a fazer dentro de mim e partir depois para todas as pessoas da minha família, que é a célula, né? A célula máter da sociedade. Eu começo ali para depois eu me estender para todo o restante da humanidade. Então, tudo começa dentro do lar. Começa comigo, começa no lar, para depois se estender a toda uma sociedade. Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho à frente. Lembremos-nos de que Deus pode fazer tudo, pode, sem dúvida, mas reservou-nos algo para realizar por nós mesmos, de modo a sermos dignos do seu nome. Por que dignos do seu nome? Sermos dignos de sermos filhos de Deus. Porque se Deus é amor, ele ama incondicionalmente. Então, para nós sermos dignos, nós temos também que começar pela caridade para poder depois amar sem condições os outros. Por isso que um dia eu falei com vocês numa aula que vale a pena fazer caridade, ainda que a gente faça por barganha no primeiro momento. Por quê? Porque dias virão que nós faremos a caridade pelo verdadeiro sentimento do amor que está dentro do nosso coração. Ou seja, nós seremos bons não porque vamos receber algo em troca, mas porque é muito bom e ser do bem. Então, tudo tem que começar de alguma coisa. Esse algo para realizar é muita coisa. É fazer o bem, é fazer a caridade, que a gente já falou, a compaixão ao próximo. E essa caridade, volto a falar, ela começa dentro de nós, vai para a família para poder ir lá fora. Cultivar as virtudes. Por que a gente deveria cultivar as virtudes? Porque nós sofremos hoje na sociedade, a sociedade, às vezes, ela nos oferece muitos motivos de sofrimento, porque existe ainda muito egoísmo e muito orgulho no coração de todos nós. Então, nós não conseguimos viver dentro de uma sociedade mais pacífica, mais amorosa. Por quê? Porque nem nós mesmos somos mais pacíficos e amorosos. Ainda somos extremamente orgulhosos e egoístas. O mundo ainda tem sofrimento, porque no coração do homem ainda habita o orgulho e o egoísmo. Então, cultivar a virtude dentro de nós é de suma importância para que a gente possa tornar o mundo um lugar melhor. Até porque eu não posso cultivar virtude no coração de ninguém. Vocês aí podem me dar o amor que vocês têm? Me dá, para mim, não. Vocês podem me oferecer gestos de amor, mas vocês não podem me dar o amor que está dentro de vocês. A gente não pode pôr amor no coração de ninguém, nem a virtude no coração de ninguém. Mas se eu me tornar uma pessoa virtuosa, eu vou ser menos uma pessoa viciosa na sociedade ao causar perturbações e desarmonias sociais. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, da nossa família e do ambiente ao nosso redor.
E a pergunta é: nós cuidamos bem de nós mesmos? Nós temos que fazer essa pergunta. Como é que eu posso cuidar bem? Lembra da pergunta como? Por quê e como? E para quê? Né? Como eu posso cuidar bem de mim mesmo? Através do autoconhecimento e da reforma íntima. Porque se eu alimentar egoísmo dentro do meu coração, eu vou ser a primeira pessoa a ser atingida por esse próprio egoísmo. Se eu alimentar raiva e ressentimentos dentro do meu coração, eu serei a primeira pessoa a receber essa carga negativa dentro de mim. Então, cuidar de mim mesmo é começar por esse autoconhecimento e a transformar, a cultivar virtudes dentro de mim, transformar os vícios em virtudes e desenvolver outras virtudes que eu já tenho dentro de mim, potencializá-las ainda mais. Então, cuidar de nós mesmos, da nossa família e do ambiente ao nosso redor. Se eu cuido bem de mim mesma, vai ser fácil eu cuidar da minha família, vai ser fácil eu cuidar do mundo ao redor, né? Manifestar a fé, viver os ensinamentos espirituais a cada dia. Entender que, se algo hoje de ruim está na minha vida, entender que tudo passa. E está, mas vai passar. O que está ruim ali veio para me ensinar, para desenvolver um potencial dentro de mim. Um problema, ele está ali, ele é um desafio para eu equacioná-lo e transformá-lo em experiência. Então, a gente não deve ter medo das situações ruins que nós estamos vivendo. Se uma situação ruim veio te visitar, aprenda com ela. Transforme essa situação ruim em experiência positiva para o seu dia a dia, em valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Lembremos-nos de que Deus pode fazer tudo, mas resolveu algo para realizar para nós. Ser digno do seu nome. A dignidade não vem de palavras, não vem de crenças vazias, mas de ações que refletem valores e que afirmamos ter. É através do nosso esforço, da nossa dedicação e do compromisso em fazer o bem que nós vamos merecendo a confiança e a bênção de Deus. Então, é preciso tornar a nossa fé em algo em algo comportamental dentro da sociedade, em atitudes dentro da nossa sociedade. Isso é ser digno do nome de Deus. É quando a gente consegue transformar o mal que está dentro da gente em virtudes e viver isso ostensivamente dentro de uma sociedade. Quando eu começo a viver isso ostensivamente dentro de uma sociedade, é um momento em que eu estou me tornando digna de ser filha ou de ser chamado de filho de Deus. E vamos lá, no final. Agora, essa história que eu trouxe para vocês, para a nossa reflexão dessa noite, dessa mensagem do Emmanuel de Algo para Nós. Eu retirei da introdução do livro da Joana de Ângeles, Vida Feliz. É um livro pequenininho, dessa grossurinha, e que contém 200 mensagens que são maravilhosas, curtinhas. Isso aí, Maria, é esse aí, Maria. Isso aí, é um livro muito bom. Está na introdução essa história. Diz lá assim, em Ecbátana, cidade antiga da Pérsia, havia uma academia onde se reuniam os sábios da época, então chamada Silenciosa, porque os seus membros deveriam manter-se calados quanto possível em meditação, resolvendo os problemas que lhe eram apresentados. Certo dia, em que todos estavam reunidos, apresentou-se um eminente pensador chamado Dr. Zeb, que foi ali propor a sua candidatura a um daqueles lugares disputados. O presidente da entidade atendeu-o em silêncio e, diante dos diversos acadêmicos, escreveu o número 1000 no quadro de giz, colocando 0 à sua esquerda, fazendo entender que este era o seu significado para os presentes. Dr. Zeb, sem qualquer enfado, apagou o número 0 da esquerda e transferiu para o lado direito, tornando o número 10 vezes maior. Então, era 1000, quando ele transformou o 0. Para o outro lado, ficou o valor de 10.000. Surpreendido, o sábio, né, o presidente,
tomou de uma taça de cristal e repletou-a com água de forma que toda gota acrescentada naquela taça resultava numa gota a exceder-se e a perder. Então, se botasse uma gota dentro daquela taça, ela cairia para o lado de fora. O candidato, sem perturbar-se, tirou uma pétala de uma bela rosa que adornava o recinto e a depôs sobre a água da taça, que se manteve sem nenhuma perturbação, tornando-se mais bela. Diante da excelente resposta do Dr. Zeb, sem nenhuma palavra, né, porque ele não respondeu falando absolutamente nada, foi então admitido como membro do Colégio dos Sábios da chamada, né, da famosa academia chamada Silenciosa. Então, essa história, né, Dr. Zeb, ele foi provocado pelo presidente da academia. Vamos refletir sobre essa história. Quando o presidente da academia pegou o número 1000 e botou um zero, né? Desculpa, gente. Colocou um zero à esquerda, né? O que ele estava ele estava querendo dizer do candidato? Até estava tentando provar a humildade daquele homem, mostrando que uma pessoa única não resolve muitas coisas no mundo. É preciso de todas as pessoas unidas para que o mundo possa se transformar de uma forma melhor. E aí, o que o doutor Zeb fez? Ele concordou com o sábio, mas pegou aquele zero que estava na esquerda e colocou aonde? Na sua direita, mostrando que é verdade. Uma pessoa só, ou seja, uma andorinha só, não faz verão. Mas que se todo mundo se unir, que todos serão muito bem agraciados por essa união. Então, ele dá essa resposta para o sábio. O sábio ficou surpreendido que viu que ele não era uma pessoa egocentrada, egocêntrica, né? Que ele não estava querendo ali entrar para aquela academia para ostentar, mas sim para somar com todos eles. Aí, o que fez o presidente dessa academia? Oferece para ele um segundo desafio para ver se ele vai saber se sair bem. Ele pega uma taça de cristal e enche ela, repleta ela de água, a ponto de que ninguém poderia colocar ali mais nenhuma gota, porque aquela gota se perderia. Mostrando que são os conhecimentos, uma mente que está cheia de conhecimento, que se você botar mais uma gota, ela transborda, ela perde aquele conhecimento para poder botar o outro. O que o Dr. Zeb faz sem nenhuma perturbação? Ele bota uma flor, uma pétala de uma rosa, mostrando que aquele conhecimento ele pode ser agraciado pela beleza, pelo propósito e, acima de tudo, por valores. Então, ele mostra o quanto você pode melhorar um conhecimento dentro de você quando você consegue agregar ao conhecimento valores, né? Porque conhecimento por si só, ele não informa, ele só informa. Então, quanto que o conhecimento, se ele for agraciado com a beleza, com propósitos, com valores, ele pode se tornar algo muito maior, ele pode ter a capacidade de transformação do ser humano, porque informação só não é o suficiente para nós. Nós estamos num mundo cheio de homens muito bem informados, mas cujo intelecto não consegue transformar a informação em conhecimentos, em sabedoria que transforma a alma. Então, quando o Dr. Zeb bota aquela pétala em cima da taça, ele mostra exatamente esse valor para todos ali. E por isso que ele foi aprovado pela Academia Silenciosa. Então, é mostrando para a gente que o mundo é feito muito mais de atitudes do que palavras. Porque às vezes a gente fala, 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 mas são só palavras vazias sem sentido nenhum. O que o mundo precisa hoje são de atitudes positivas, como eu falei para vocês. São pequenos gestos na sociedade que a gente acha que são gestos de, assim, pueris, sem nenhuma importância, mas que pode fazer toda a importância para o próximo, transformar o dia de uma pessoa, ajudar uma pessoa a crescer, a ter mais capacidade para ser feliz, para ter empatia, para acreditar que é filho de Deus. E tem muita gente que já esqueceu da sua essência, que é filho de Deus. Muita gente já nem se sente mais assim no mundo. Então,
que nós possamos levar toda a beleza do conhecimento que nós extraímos das obras espíritas, das obras de Emmanuel, que nós podemos levar esse conhecimento em forma de sabedoria para todos aqueles que passam pela nossa vida, transformando a vida das pessoas em vidas melhores, em dias melhores, em momentos melhores, que nós possamos ser o motivo delas estarem um pouquinho mais felizes hoje, um pouquinho mais alegres, o motivo delas darem um sorriso que às vezes estava guardado numa gaveta anos e anos. Então, a gente pode fazer muita coisa boa nesse mundo, a gente só tem que acreditar nisso. E aí sim, a gente vai ser digno de ser filho de Deus, sem sombra de dúvida. Então, gente, essa era uma pequena mensagem que eu queria deixar para vocês essa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue entre todos nós. Gente, uma noite de paz e luz para todos vocês, tá? Beijo grande no coração. Boa noite. Boa noite.